Sabe quando você chega em casa e sente um desconforto? Não se sente bem naquele ambiente? Aquela sensação de que o espaço não é realmente seu. Isso é mais comum do que parece, mas tem solução. A nossa casa é para ser um lugar que recupera a gente, que a gente recupera as energias. Então, quando a gente chega em casa depois de um dia cansativo, o ideal seria que a gente tivesse uma casa confortável para a gente conseguir recuperar nossas energias, para a gente se sentir bem naquele ambiente e conseguir relaxar nele. Oi, se você não me conhece, meu nome é Natália, eu sou formada em arquitetura, especialista em design de interiores com alguns anos de experiência trabalhando aqui na Europa. E hoje eu vou trazer para vocês o que realmente faz o seu ambiente se transformar e que ele se transforme num ambiente confortável e aconchegante para você. Não só visualmente, mas na forma como você se sente dentro desse ambiente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, que eu vou trazer alguns conteúdos de design, um pouco da minha vida e os assuntos que eu gosto. Bom, primeiro de tudo e mais importante, eu acho, que faz muita diferença é a iluminação. Antes de qualquer móvel, qualquer cor, qualquer coisa no ambiente, é muito importante a gente pensar na iluminação. E a iluminação transforma o ambiente, seja iluminação natural ou artificial. A primeira coisa que você tem que considerar na iluminação é a temperatura de cor, que ela é medida em kelvins. Uma temperatura de cor mais fria inconscientemente deixa o ambiente mais tenso. E uma temperatura de cor um pouco mais quente, que seria mais amarelada, faz com que a gente se sinta mais relaxado naquele espaço. E, por exemplo, na caixinha, quando você vai comprar uma lâmpada, ela tem lá qual é a temperatura de cor. Uma temperatura de cor neutra vai ser entre 4.000 a 3.000 kelvins. Uma temperatura de cor fria vai ser acima de 4.000, tem até 6.000, 7.000. E uma temperatura de cor quente vai ser a ideal, que eu mais gosto de indicar, é 2.700 K, que ela é a mais próxima do pôr do sol. Isso faz com que a gente se sinta mais confortável naquele espaço, porque a gente conecta aquela temperatura de cor com o pôr do sol, o que é natural pra gente. Então a gente acaba ficando mais relaxado quando tem essa iluminação mais quente no ambiente. A segunda coisa importante também na iluminação da gente prestar atenção é a intensidade da lâmpada. Uma coisa muito legal que eu gosto muito de indicar nos projetos é colocar dimmer. Pode ajustar a intensidade da lâmpada. Então você pode tanto criar uma atmosfera mais aconchegante, mais escurinho, tanto quanto deixar o ambiente com uma intensidade mais forte de iluminação, se você precisa fazer uma tarefa ou alguma coisa assim. A maioria das casas sempre vem com uma iluminação única principal no ambiente, e geralmente elas são frias. Isso faz com que o ambiente fique completamente plano e com cara de hospital, digamos assim. Então eu sempre gosto muito de trazer pontos de luz para vários cantos do ambiente. Isso faz com certeza deixar o ambiente mais aconchegante. Se você não está num estágio de reforma, ou você está num apartamento ou casa alugada, você não vai querer mexer na parte estrutural, colocar novos spots, nova iluminação. Então o ideal é você colocar pontos de iluminação nos cantos, por exemplo. Trazer essa iluminação indireta, seja colocando um abajur, seja colocando uma luminária numa mesa de trabalho, seja colocando uma iluminação de piso que fica lindo, por exemplo, ao lado de um sofá, que aí vai te ajudar até se você quiser utilizar para fazer uma leitura, ou até para deixar aquele cantinho mais iluminado, aconchegante. E sempre, é claro, a minha indicação seria uma temperatura de cor amarelada, que é 2.700 kelvins, que eu gosto muito de indicar. E para essa iluminação indireta, a intensidade da lâmpada não precisa necessariamente ser super forte. Ela pode ser um pouquinho fraquinha e ainda assim vai trazer um ponto de luz, vai deixar aconchegante e não vai ficar uma iluminação estourada ali num canto. Ela vai deixar esse ambiente do jeito que a gente quer, né? Que é trazer uma atmosfera mais calma, mais relaxante para aquele espaço. Bom, vamos para o segundo tópico. E esse tópico é o de materiais naturais e qualidade dentro do espaço. Tem uma razão pela qual o ser humano ele se conecta com materiais naturais. E eles parecem mais aconchegantes para a gente. Madeira, mármore, linho, lã, algodão,
Todos esses materiais naturais, ou até mesmo planta, o ser humano ele se conecta naturalmente com coisas naturais porque é o que a gente está acostumado. A gente normalmente gosta de estar perto de coisas naturais porque nos conecta com a natureza, que é uma coisa natural nossa. Quase instintivo. Você não necessariamente precisa fazer uma big reforma para trazer esses materiais para o seu ambiente. Um tapete de sisal, por exemplo, já traz essa naturalidade para o seu espaço. Uma cadeira, uma mesa de centro de madeira, já traz também esse toque natural para o ambiente. Você pode trazer manta de algodão, nas almofadas você pode trazer o linho, lã, e isso já vai fazer com que você se sinta num ambiente mais confortável, mais aconchegante, com mais coisas naturais. Então, você não necessariamente precisa colocar um mármore na sua cozinha, porque eu sei que tem gente que prefere mais praticidade nessa questão, porque o mármore ele é mais poroso, então ele é mais fácil de manchar, você tem que ter muito cuidado. Então, tem gente que prefere sim essa praticidade de trazer uma pedra sintética, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Móveis de qualidade também fazem muita diferença. Você não necessariamente precisa comprar uma coisa caríssima, mas você pode também pegar um móvel antigo que era da sua família, que normalmente os móveis antigos, se a gente for ver, muitos deles eram de madeira maciça, então eles duram muito mais e eles têm muito mais qualidade do que esses de, digamos, MDF que a gente tem por aí, que eles desmontam facinho. Vamos para o terceiro tópico, e esse terceiro tópico é a funcionalidade em primeiro lugar. Aqui é onde a maioria das pessoas acaba errando, e é onde eu sempre começo qualquer projeto. Antes de você pensar na estética, você tem que fazer um briefing para você mesmo. Pensar quem mora aqui, quantas pessoas moram aqui, como esse espaço vai ser usado. Isso é muito importante na hora de você escolher um móvel ou qualquer outra coisa que você está comprando para o seu espaço. A gente tem que pensar que o que a gente está escolhendo para nossa casa tem que fazer sentido para a gente, não necessariamente só ser bonito e tá em alta e aí você quer colocar. Como, por exemplo, tem gente que gosta do painel ripado. Você realmente gosta de um painel ripado ou você só está colocando porque tá em alta? Ele é realmente necessário para o seu ambiente? Muitas vezes não. Então, pensar nessa funcionalidade do que você está colocando ali no espaço é muito importante. Sempre faz essas perguntas. O design que vai durar naquele espaço é o que serve para a vida de quem está vivendo naquele espaço, e não o que só fica bonito para foto. E vamos para o quarto tópico desse vídeo, que é a escolha da cor. A cor, ela transforma instantaneamente o seu ambiente. E aqui a gente pode ver um exemplo, que é até mesmo aqui da minha casa. Na primeira imagem aqui, você pode ver o sofá azul, que esse é o sofá de hoje em dia, que a gente está usando. Porque quando a gente fala em cor, não é necessariamente só as cores das paredes, mas também a cor de qualquer outro móvel que você escolhe para aquele seu ambiente. Aqui embaixo, eu transformei em inteligência artificial o sofá num bege clarinho aqui para você ver como isso transforma o ambiente e deixa ele completamente diferente. Então a gente tem que pensar bem no que a gente está escolhendo para o nosso espaço. Às vezes, eu particularmente gosto muito de trazer um ponto de cor para o ambiente, porque para mim faz muito sentido e traz vida também. Se você quer uma segurança na hora de você colocar uma cor no seu espaço, é ideal que você siga pelo caminho dos neutros, dos tons neutros. Você pode trazer cor nas almofadas, na arte que você coloca na sua parede, na manta do sofá. No quarto, por exemplo, você pode trazer cor na cabeceira, ou se você não se sente confortável, tem muitas neutras, prontas, então você pode colocar uma roupa de cama diferente, que aí você já começa a trazer um pouquinho de cor, e isso transforma totalmente o ambiente. Os tons terrosos também para marcenaria ficam muito interessantes e trazem um contraste, porque se você tem uma cor mais clara na parede, o contraste da cor clara com esse tom terroso, ou que seja assim verde, que aí é mais fácil da gente se acostumar com o tom de verde, esse contraste deixa um ambiente maravilhoso. Vamos para o quinto tópico desse vídeo, e são as paredes. Quando você vê um ambiente pensado por um designer ou um arquiteto, a gente pensa assim, nossa, mas por que fica tão legal quando o ambiente é projetado? Tem gente que já gosta de interiores, e quem acompanha interiores provavelmente já pensa assim desse jeito, como
os designers e arquitetos. Quando a gente está implementando um projeto e criando aquele espaço, a gente sempre pensa nas 3 dimensões e não só, por exemplo, em layout. É importante você trazer coisas na altura do olho do ser humano para esse ambiente, ou seja, as paredes muitas vezes são vazias, a gente acaba não colocando coisas nas paredes e isso deixa o ambiente plano, né, sem nada. E quando você traz esses detalhes, isso transforma completamente o espaço, porque você deixa a linha do olhar interessante. Não necessariamente você precisa trazer uma arte ou colocar coisa em tudo quanto é parede. Você pode sim deixar uma parede mais lisa, não tem problema nenhum. Para as paredes é legal você trazer um papel de parede, você pode colocar aquela pintura lime wash que chama, que é uma pintura como se fosse... Ela lembra um cimento queimado, mas ela tem outras cores, não é necessariamente cinza. Essas aqui são algumas opções para vocês verem como deixa o ambiente bonito. Mas, se você for usar o lime wash, você tem que prestar atenção se aquele ambiente é um ambiente de alta rotatividade. Ambiente de alta rotatividade, com esse tipo de pintura, ela pode dar um pouquinho de trabalho, porque quando você vai fazer o retoque, se você manchou em alguma parte ou algo assim, ou as crianças riscaram, é mais difícil você esconder ali a parte que você tentou arrumar, sabe? Então, se você tem criança ou é um ambiente de alta rotatividade, o ideal é que você pinte de uma cor normal mesmo, sem ter essa texturização. Outra opção também para as paredes é a gente trazer painéis. Pode ser um painel em lambris, pode ser molduras, depende do estilo que você gosta. É legal a gente pensar nesses detalhes quando a gente está pensando no design de interiores da nossa casa. Vamos para o 6º tópico desse vídeo, que é arte. Trazer arte para o seu ambiente, com certeza é onde você pode brincar e trazer a sua personalidade. Não precisa ser nada caro, pode até ser uma coisa que você mesmo pintou, pode ser uma coisa que as suas crianças pintaram, por exemplo. Eu já vi uma ideia muito legal no Instagram. Os pais pegam os desenhos das crianças e a artista junta todos esses desenhos e cola em um grande quadro. E isso deixa o ambiente com a cara das crianças, vai ser uma lembrança para os pais e é muito legal, porque até as crianças mesmas vão ficar muito felizes de ver os próprios desenhos delas decorando a casa. Então vai ser uma arte que vai fazer muito sentido para quem vive ali, né? Outra ideia também é trazer uma galeria da família, com fotos da família, para você sempre relembrar. Quando eu vou pensar em fazer uma galeria de família, eu gosto mais de colocar em espaços ou no hall de entrada ou em corredores. Se você não quiser que todo mundo que vai na sua casa veja a sua família e você quiser deixar mais para vocês mesmo, para quem vive ali, eu aconselho a deixar mais em corredores. Mas se você faz questão de deixar lá, das pessoas relembrarem, qualquer pessoa que entra na sua casa vê a sua família, é muito legal você trazer no seu hall de entrada. Ali todo mundo vê, você sempre vai entrar ali e relembrar de todo mundo. E é legal você pensar na moldura que você está colocando ali. Tem algumas opções também que você pode fazer um mix de moldura que fica muito legal. Quando você está pensando em arte, pense em alguma coisa que faz sentido para você. Trazer uma coisa que você realmente gosta. Isso vai trazer muita vida para o seu ambiente e com certeza deixar ele mais com a sua cara. Que esse é o objetivo desse vídeo aqui, é deixar o ambiente com a sua cara, deixar o ambiente confortável para você. E lembra daquela sensação que eu comentei no início do vídeo? Aquela sensação de desconforto dentro de casa? Então, com as dicas que eu trouxe aqui nesse vídeo, você com certeza aplicando algumas delas e aos poucos, não precisa necessariamente ser tudo de uma vez, eu tenho certeza que vai trazer muito mais aconchego para sua casa. E você vai percebendo como o espaço vai respondendo a essas pequenas mudanças que você vai fazendo. Me conta aqui nos comentários quais dessas ideias você vai aplicar ou você aplicaria na sua casa e qual delas que faz mais sentido para você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu gostaria de te convidar de novo a curtir, a se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!